Oi pessoal, eu sou a professora Luana. Esse é um dos vídeos da série de fonética articulatória das consoantes. Nesse aqui eu vou falar especificamente do modo de articulação das consoantes e a gente vai distinguir consoantes africadas, fricativas, plosivas, nasais e assim por diante. Um quadrilátero vocal, preconceito linguístico, é o teste da clivagem. A primeira coisa que eu vou dizer é que a análise que eu estou apresentando aqui é uma análise clássica estruturalista que envolve o modo de articulação das consoantes e eu não vou entrar nos meandros acústicos e nem as limitações dessa descrição. Se você lembrar, quando a gente começou a falar de vogais, o que diferencia os segmentos consonânticos dos segmentos vocálicos dentro dessa perspectiva é o fato de que as vogais são sempre vozeadas, então elas sempre envolvem a vibração das pregas vocais, enquanto que as consoantes podem ou não ser vozeadas. E quanto à obstrução da passagem do ar no trato oral, as consoantes podem fazer obstruções totais ou parciais, enquanto que o fluxo do ar tende a passar mais livremente no caso das vogais. Então, partindo desse tipo de diferenciação, a gente já consegue ver aí alguns critérios que vão servir para a gente fazer a diferenciação dos consoantes. E são 3 os critérios que a gente aplica: o vozeamento e o modo de articulação, e o terceiro, que é o ponto de articulação. Nesse vídeo, então, a gente vai falar do modo de articulação. Então, a gente já parte do pressuposto que a articulação das consoantes vai modular, de alguma forma, esse canal que está disponível para a passagem do ar. Então, esse ar que está sendo expelido por meio do processo da fonação, ele vai ser modulado conforme ele passa no trato vocal e no trato nasal, de acordo com a posição dos articuladores ativos e passivos. Então, o modo de articulação diz respeito à maneira como o ar passa nessas cavidades que são para cima da glote. Então, vamos começar falando das consoantes que envolvem uma interrupção da passagem do ar no trato por meio de uma obstrução completa. Então, na articulação dessas consoantes, os articuladores passivos se colocam de tal maneira que eles interrompem esse fluxo de passagem do ar. O mais fácil de observar esse tipo de articulação é com as consoantes oclusivas. Então, são aquelas que a gente, de fato, faz esse fechamento total da passagem do trato. E daí, quando a gente abre, o ar sai numa espécie de explosão. Por isso que elas também têm esse nome de plosivas, por conta dessa ideia da explosão que vem quando há a liberação da passagem do ar do trato depois da obstrução. Essas são as oclusivas que a gente tem no português: p, b, t, d, k e g. Todas essas consoantes têm o mesmo modo de articulação e elas vão se diferenciar conforme o ponto em que ocorre essa obstrução. Elas também se diferenciam em vozeamento. Esses são os 2 critérios que a gente vai analisar com mais calma no futuro. Outro tipo de consoante que também envolve uma obstrução total da passagem do ar pela boca são as nasais. Só que a diferença em relação às oclusivas é que as nasais permitem que esse ar passe pelo trato nasal. Então, enquanto tem uma obstrução da passagem do ar pela boca, a gente tem também um abaixamento do véu palatino que faz com que esse ar passe pelo nariz. Então, se você comparar um M com um B, você vai ver que eles são muito semelhantes, né? O que diferencia é, de fato, essa passagem de ar pelo nariz. Se você comparar essas 2 imagens aqui, você vai ver que a posição dos lábios do M e do P é muito semelhante. O que muda é justamente a posição do véu palatino, que é esse desenho que está aqui no fundo circulado em vermelho. Quais são as consoantes nasais que a gente tem no português? A gente tem o M, o N e o Nh. Dessas 3, o Nh é o que tem um símbolo mais diferente em relação às letras do alfabeto. Então, esse símbolo aqui é o som Nh que ocorre em palavras como inhame e nhoque. Uma outra consoante que também envolve a interrupção da passagem do ar pelo trato oral é o caso do TEP. Esse é o R, que a gente encontra em palavras como barato. A gente chama ele de TEP porque ele faz uma oclusão, mas é uma oclusão muito rápida, como se fosse um tapinha no céu da boca. Semelhante ao TEP são as vibrantes, que também têm um movimento muito rápido de oclusão, só que é um movimento seriado, que se repete. Então, uma das vibrantes que a gente tem no português brasileiro é a da vibração da língua, que é a clássica do Galvão Bueno, quando ele fala Robinho. E outra é a que tem a vibração da úvula. Essa vocês podem perceber nesse áudio aqui. Carro, roda. Então, essas 2 consoantes, que são o TEP e as vibrantes, elas envolvem uma oclusão total e muito rápida e elas não têm o abaixamento do véu. Então, as únicas consoantes que envolvem o abaixamento do véu palatino são as nasais de fato, beleza?
As consoantes laterais envolvem uma oclusão no centro da boca, então você tem uma oclusão total, mas a língua se coloca de tal forma que o ar consegue passar pelas laterais da boca. Então, as consoantes que têm esse tipo de articulação são o L e o LH. O L aparece em palavras como lata e o LH vai aparecer em palavras como alho. A gente costuma grafar ele usando o LH. Tem ainda mais uma consoante lateral velarizada, que é o L, que aparece em alguns dialetos que não fazem o ditongo com a semivogal. São os casos em que a gente tem pronúncias de palavras como sal. Então, beleza, até aqui a gente falou dos casos de consoantes que o modo de articulação delas envolvia uma interrupção total na passagem do ar. Agora a gente vai ver os casos em que a gente tem obstrução parcial. A mais reconhecida delas são as fricativas. Quando você tem uma fricativa, você diminui o espaço que o ar tem para passar dentro da boca. Então, o espaço fica tão apertado que esse ar passa produzindo uma fricção e você tem essa impressão de som chiado saindo com essas consoantes. E quais seriam as fricativas do português? Você tem o F, o V, o S, o Z, o X, o J e os róticos, que são fricativas articuladas na parte posterior do trato. O S e o Z costumam ser chamados de sibilantes e o X e o J costumam também ser chamados de chiantes. Se você é fã do Harry Potter, essa é a hora que você tem que lembrar da língua das cobras, a ofidioglossia. Essa língua tem uma proeminência de sons chiados justamente porque ela tenta imitar o som que as cobras já fazem naturalmente. Quem planejou essa língua foi um foneticista chamado Francis Nolan e ele trabalha na Universidade de Cambridge. Ele já deu algumas entrevistas e palestras falando que ele pensou essa língua levando em conta as propriedades articulatórias da boca das cobras. Então é por isso, por exemplo, que essa língua não tem vogais arredondadas. Tem link na descrição se você quiser saber mais sobre isso. Esses sons que são róticos de fricativas articuladas lá na parte posterior do trato são aqueles que a gente geralmente se refere como sons de R forte. Eu não vou dar conta de fazer a articulação de todos esses sons aqui porque eles são muito semelhantes entre si e a gente não vê eles como distintivos no português brasileiro. Então, se você acha que a gente tem que aprofundar mais esse tema, deixa seu comentário aqui embaixo e daí, quem sabe, eu gravo um vídeo só de róticos. Aliás, já que estamos nesse tópico, aproveita e se inscreve no canal para ver vídeos de linguística toda semana. E se esse vídeo está sendo útil para você, já deixa seu like aqui, beleza? No português brasileiro, a gente tem ainda a possibilidade de uma fricativa se combinando com uma oclusiva para formar uma africada. Então, a gente tem duas africadas do português brasileiro, o tch e o dj. Eles ocorrem em boa parte dos dialetos do português brasileiro diante de vogais altas anteriores. Então, é o caso de tia e dia. E nesses casos, o que acontece é que você tem uma obstrução total, como numa oclusiva, t, mas logo em seguida você já tem uma liberação para que o ar passe friccionando. Então, por isso que a gente tem essa percepção de que nas africadas você segura o ar um pouquinho, mas logo em seguida ele passa com aquela fricção que pode se alongar por mais tempo. Então, tia. Isso é por conta das propriedades articulatórias dessas consoantes. O último caso que eu vou abordar é o caso das aproximantes. Quando você olha para o espaço que fica disponível para o ar passar na cavidade oral, nas vogais, nas aproximantes, nas fricativas e nas oclusivas, as semivogais vão estar aqui no meio entre as fricativas e as vogais. O modo de articulação das aproximantes envolve uma constrição um pouco maior do que uma vogal, mas ainda menor do que uma fricativa. A constrição ainda não é suficientemente fechada a ponto de produzir uma turbulência do ar. Então é por isso que o espaço de passagem do ar das aproximantes está ali entre as vogais e as fricativas. A gente tem como aproximantes as duas semivogais, né? A palatal e a lábio-velar. E a gente tem ainda, em alguns dialetos do português brasileiro, a aproximante retroflexa. Essa também é da turma dos sons de R. O retroflexo, ele envolve a articulação da língua fazendo uma volta sobre si própria. Então, ele acontece a partir da curvatura da língua para trás, retroflexa. Como aparece, por exemplo, na pronúncia do R da palavra porta. E com esses dados eu encerro a apresentação das consoantes a partir do modo de articulação e no próximo vídeo a gente vai ver a diferenciação das consoantes de acordo com o ponto de articulação.
Eu usei nesse vídeo as imagens que estão no livro Para Conhecer Fonética e Fonologia, que inclusive eu deixo a referência aqui nos comentários para você se aprofundar no tema e ler um pouco mais. Tchau, pessoal!